Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Hernandes Barbosa Gomes. Irei apresentar o trabalho intitulado Teoria do Gerenciamento do Terror, Contribuições e Pressupostos Teóricos. Este é um trabalho colaborativo entre mim e Isla Magalhães de Moura, Anderson Mesquita do Nascimento, Alessandro Teixeira Rezende, Camila Vieira de Figueiredo e Roberta Pereira Corvelo. A morte. A morte é um tema envolto, é uma temática envolta em mistério e que, ao longo do tempo, tem despertado muita curiosidade no ser humano. Por outro lado, ela também traz o medo e a angústia por conta da finitude do homem. Neste sentido, a morte é um evento capaz de trazer medo e angústia para o indivíduo. E com isso surge uma seguinte questão: como as pessoas conseguem certa tranquilidade psicológica diante das evidências de sua própria mortalidade? Para responder a esta pergunta, alguns teóricos trabalham sobre a teoria do gerenciamento do terror. Essa teoria foi desenvolvida nos Estados Unidos e tem como uma de suas principais contribuições trazer reflexões existenciais para o campo da psicologia social empírica. E, portanto, o objetivo deste trabalho é explanar esta teoria, a TGT. Essa teoria é uma abordagem da psicologia social que procura explicar diversos comportamentos sociais por meio da consciência de inevitabilidade da morte. De acordo com esta perspectiva, as demandas psicológicas são decorrentes do dilema existencial, no qual os sujeitos se deparam desde seus primórdios, incitando dessa maneira a necessidade de gerenciar o terror e ansiedade ocasionada pela consciência da inevitável finitude. Neste sentido, o medo da morte é abrandado pela fé na visão de mundo cultural e pela autoestima. Esses dois pilares ajudam a afastar a iminente finitude ou a sensação de morte que causa a angústia no ser humano. Dessa forma, o homem tende a se apegar à visão de mundo cultural, porque ela proporcionaria uma noção de realidade estável, de delimitação de regras e valores, os quais podem fornecer um sentimento de valor para aqueles que estão em consonância com os mesmos, bem como a promessa de transcendência da finitude. Um exemplo de visão de mundo cultural é a própria religião. Ela também, além de oferecer uma segurança para o homem, ela dá uma explicação para a morte e faz o homem transcender a sua própria existência. Enquanto ser biológico, ele passa agora a ser um ser espiritual que ultrapassa as barreiras desta vida e vai até a próxima vida, ou seja, continua a sua existência. A autoestima, por outro lado, pode ser compreendida como a percepção da vida perpassada por um significado e propósito, bem como a autopercepção como um membro provedor de contribuições fundamentais e duradoura para a estrutura social. Neste sentido, o ser humano se utiliza da autoestima como algo que está em consonante, algo consonante com os valores sociais. E a partir daqueles valores, ele não se vê apenas como um animal finito, porém, um ser que ultrapassa, uma personalidade que ultrapassa as barreiras da sua finitude humana. Uma forma de investigar a teoria do gerenciamento do terror é através da saliência da mortalidade. Configura-se como uma abordagem mais utilizada por pesquisadores que lançam mão dessa perspectiva teórica, a partir de estudos de delineamento experimental. Esta hipótese propõe que determinadas estruturas, a exemplo das visões de mundo, poderiam proporcionar uma proteção contra as implicações psicológicas da consciência da morte, através de sua validação. Um exemplo seria levantar uma questão, apresentar uma questão que traz um certo lembrete para o indivíduo sobre a sua finitude. Isso iria fazer ele reforçar ou trazer a sua visão de mundo, os pilares, os valores
que fortaleceriam a sua defesa e afastariam, assim, o medo da morte, traria ele de volta para uma homeostase, uma segurança diante da própria consciência da morte. A hipótese de saliência da mortalidade afirma que relembrar a pessoa de sua mortalidade pode levá-las a aumentar suas defesas e reforçar sua visão de mundo cultural, como foi acabado de falar, resultando no distanciamento daquelas pessoas que violam padrões culturais importantes e no apoio àqueles indivíduos que agem em conformidade com as normas e as regras da sociedade em questão. Nesse sentido, a pessoa, o indivíduo, ele tende a se aproximar mais daqueles que estão de acordo com sua visão de mundo e se afastar daqueles que são contra, uma vez que aqueles que são contra desperta nele essa ansiedade, essa angústia em face da sua própria finitude. As implicações disso é que todas as sociedades forneceriam indicações de valores culturais, de modo que cada indivíduo irá tentar se esforçar para estar condizente com estes pressupostos, seja se portando para ser um bom cidadão, atleta, profissional, pesquisador ou mesmo um bom marido, de forma a fortalecer os mecanismos de visão de mundo cultural e autoestima, tornando-se então para além de um organismo vivo. A TGT parte do princípio que os seres humanos possuem mecanismos biológicos que garantem a preservação e a continuação da vida, mas, ao mesmo tempo, são dotados de uma inteligência que os fazem ter consciência desses mecanismos e também de sua própria mortalidade. Ademais, a TGT pressupõe que o homem é um animal cultural e que a cultura serve para atenuar a ansiedade diante do sempre presente terror potencial da morte, proporcionando uma significativa e ordenada concepção da realidade que contém um conjunto de normas e valores. Neste sentido, como foi dito anteriormente, esses valores, essas normas, elas servem como defesa para o próprio organismo, que, apesar de ser um ser biológico, esses artefatos fazem-no sentir-se como um ser superior, um ser que vai além da sua própria natureza animal, como foi dito anteriormente. Efetivamente, cada indivíduo possui sua própria representação de morte, e esta parece influenciar na maneira de ser das pessoas e em seus mecanismos de defesa contra o temor da finitude, o qual encontra-se fundamentados no instinto de autopreservação. Muito obrigado por sua participação e por ter visto esta apresentação.